Um fungo foi responsável por devastar a população mundial, criando monstros que evoluem em diferentes estágios de infecção. Bora entender como que eles se dividem então? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho se você curte o assunto e não esquece o like se você curtir esse vídeo, porque para vocês entenderem o contexto como um todo, a gente tem que ver como que tudo isso começou. E com base aqui na série The Last of Us, essa contaminação se iniciou lá em 2003. Tudo veio através da disseminação desse fungo através das farinhas e dos grãos. Essa contaminação se deu através de um fungo chamado Cordyceps, e como ele estava aqui em grãos e farinha, ele começou a se espalhar através dos alimentos. Só que você sabia que o fungo Cordyceps existe de verdade? Pois é, eles crescem principalmente em insetos e em outros artrópodes e agem de uma maneira a controlar esse inseto, fazendo com que ele vá até o ninho para contaminar outros insetos. E para piorar, no final desse ciclo, ele acaba jogando esporos no ar para disseminar essa contaminação. Doideira, né? Na série The Last of Us, esse fungo Cordyceps, ele evoluiu e passou a infectar seres humanos. Então dá pra gente entender que o estrago foi bem feio, né? Só que assim como nos insetos, existem diversos estágios de infecção para os seres humanos nesse universo de The Last of Us também. E o primeiro desses estágios é chamado de corredor. Os corredores demoram de 2 dias até 2 semanas depois do início da infecção para serem formados. O cabelo começa a cair, a pele começa a ficar pálida e os olhos eles começam a não enxergar tão bem quanto antes. Isso porque os olhos são os primeiros alvos do fungo. As demais características físicas ainda continuam como de um ser humano, porém de um ser humano que parece estar constantemente resistindo a esse fungo. Eles apareceram já no primeiro episódio da série, quando a pandemia estava começando, e gente, só pela maneira como eles estavam correndo já dá pra ter um ataque do coração, né? Só que depois, se eles não morrerem nesse meio período, a gente tem o próximo estágio chamado de perseguidores ou então espreitadores. E aqui acontece entre 2 semanas e 1 ano depois da infecção. E gente, se esse negócio aparecer na tua frente, dá um jeito de correr ou acabar com ele de uma vez por todas. Isso porque esses brucutu têm a visão e a velocidade dos corredores e são tão brutais quanto os estaladores, que é o próximo estágio. Eles fazem aqui alguns ruídos distintos e apresentam algumas características em comum entre eles, isso porque o fungo começa a se proliferar na cabeça e a tampar um dos olhos. Outra questão também é que, como a visão tá ficando cada vez pior, eles começam a desenvolver uma pseudo-ecolocalização aqui nesse estágio. Eles apareceram no segundo episódio da série, inclusive cuidado com spoilers, pula pra esse segundinho aqui, porque foi aquele cara que deu o beijo na Tess, e também apareceram lá no terceiro episódio, quando a Ellie acabou com ele lá naquele lugar embaixo do solo. Só que beleza, se você é um infectado e você sobreviveu todo esse tempo, você vai evoluir para o terceiro estágio de infecção, que é chamado de estalador. E esse, gente, pensa no bicho forte e agressivo. Pra chegar nesse cara aqui, tem que ter sobrevivido aqui de 1 ano pra cima. E aqui praticamente todas as características físicas e humanas deles já se dissiparam. O bicho aqui já tá completamente cego, porque o fungo já tomou parte da cabeça como um todo, eles não conseguem enxergar nada. E já é o suficiente pra fazer você se borrar de medo. Só que aqui, como eles já não estão mais enxergando nenhuma pena na frente deles, a ecolocalização que eles estavam desenvolvendo no estágio anterior ficou bem mais aprimorada. Então qualquer barulhinho que você fizer, eles vão te ouvir. Na verdade, não que eles te ouçam, isso porque eles fazem alguns barulhos como se fossem estalos, e através desses estalos eles conseguem sondar o que tá acontecendo no ambiente. E uma característica curiosa sobre esses caras é que eles ficam meio que coçando essa casca a todo momento, como se eles estivessem tentando tirar toda essa carcaça que tá na cara deles. Mas aí vamos supor agora que você é um infectado fodão. Você sobreviveu todo esse tempo, ninguém acabou com você, ninguém tentou acabar com a tua vida, então você consegue evoluir pro próximo estágio, que é chamado de verme ou baiacu. Esse demora vários anos pra se formar, e gente, quando se forma sai correndo, porque o cheiro de merda não era bem grande. Literalmente, porque ele peida bolas de ácido. Ele é o mais raro e o mais perigoso dos estágios de infecção, e ele tem o corpo coberto por fungos que agem como se fosse uma armadura, tornando esse bicho praticamente impossível de eliminar. Pra vocês terem uma ideia, eles suportam ataques de rifles, de machado, de tudo quanto é tipo de armas, porém temos o lado positivo, é que eles são lentos e desengonçados. Por quê? Porque são bem pesados, né? Daria pra acabar com eles tacando fogo aqui no corpo, isso faria com que essa armadura começasse a ficar quebradiça e caísse, porém não é tão fácil assim, né? Continua difícil. Só que aí a gente acha que acabou, mas não acabou não, porque existe uma variante do baiacu, e eles se chamam trôpegos, e eles praticamente pulverizam ácido quando chega perto da vítima. E não bastasse peidar ácido, assim que eles acabam morrendo, eles explodem numa nuvem de esporos, e quem estiver perto ali vai ser contaminado. Eles são mais encontrados em áreas longe das águas, como se fossem florestas ou então subúrbios, e assim como os baiacus, ele tem baixa resistência ao fogo. O lado ruim é que eles normalmente andam em grupo, né? Então é
bem complicado se encontrar eles na frente. Aí você acha que não pode piorar, porque piora, gente. Agora imagina um estágio que praticamente é uma mistura de todos esses que eu já falei. Pois ele infelizmente existe, é uma anomalia chamada de o Rei dos Ratos e foi introduzido em The Last of Us Parte 2. Ele é a maior anomalia do fungo Cordyceps, ele é uma mistura aqui dos perseguidores, dos instaladores e também do Baiacu. E gente, o bicho é extremamente forte e muito difícil de destruir, sabe por quê? Porque assim que você acaba cortando um pedaço ali dele, é meio que como se um desses estágios se desprendesse desse corpo, mas ele carregasse ainda as características das outras partes que estavam ali junto com ele. Ou seja, pode acabar saindo um pedaço aqui de um perseguidor com características de um Baiacu, olha só que loucura. Mas e aí, agora que você chegou até aqui e já sabe todos os estágios de infecção, você conseguiu identificar eles lá na série, que por sinal eu já fiz resumo aqui, tá? Vou deixar uma playlist aqui com os resumos mais recentes da série e aqui outro vídeo com conteúdos bem divertidos pra você ver depois. Tchau, vejo você no próximo vídeo.